e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar-se à orgia. Não nos entreguemos à imoralidade, como alguns deles assim agiram. Em um só dia morreram cerca de 23.000 pessoas. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhe aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que se julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Deus, ainda estamos aqui diante de Ti nesta manhã, já Te adoramos em todos os sentidos de nossa existência, mas agora nós precisamos ouvir a Tua palavra, a direção do Senhor para a nossa vida. Por isso que eu quero pedir ao Senhor que eu diminua, que o Senhor cresça nesse lugar. Essa igreja é Tua, esse povo é Teu, as pessoas que estão em nossos lares pertencem ao Senhor, em seus lares, aliás, pertencem ao Senhor, e que nesta manhã o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, que o valente continue reprimido, prostrados, debaixo dos nossos pés, e que o nome santo do Senhor seja glorificado através da Tua santa palavra, pois esse é o desejo do meu coração, em nome do Teu Filho, amém e amém. Pode se assentar, amém, queridos? Graças a Deus, que nos dá essa vitória por intermédio daquele que nos amou, que é Cristo Jesus. Queridos, nós não podemos dar muita ênfase a coisas ruins que nos circundam, né? Mas, por outro lado, nós não podemos também negar essa realidade. Os dias são maus, mas Deus tem nos ajudado. As coisas estão difíceis, mas Deus tem nos socorrido. A realidade não é aquela que nós projetamos, mas Deus sempre se faz presente em favor de sua igreja, em favor de vocês. Deus sempre está ali, cuidando do seu povo. Esta é a grande verdade, que se você não entender nada do que eu dizer aqui nesta manhã, pense assim: Deus se faz sempre presente em sua vida e está cuidando de você. Pronto, isso é o mais importante. Foi para isso que Jesus veio. Não apenas para desfazer as obras do diabo, como eu disse ontem na escola bíblica, mas Jesus veio também para se fazer presente conosco. Então, quando Ele parte para o Pai, Ele envia o Espírito Santo, mas o Espírito Santo só veio por causa de Jesus. Então, a presença de Jesus fez com que o Espírito dele viesse agora sobre nós e nos conduzisse em todos os momentos de nossa existência e de nossa vida. Interessante que esse texto que nós lemos, Deus permite que o seu povo fosse provado, né? E é um assunto que muitas vezes nós não
gostamos muito de falar sobre ele. Mas a grande verdade é que Deus permitiu essa provação, essa tentação lá no deserto, mas Ele estabelece, por outro lado, um limite para que nós pudéssemos suportar isso. Ao mesmo tempo que Ele permite, Ele tem um limite. Ele dá a nós o limite e Ele entende que daqui para lá nós não vamos conseguir mais. Então Deus assume a direção desse sofrimento, dessa crise que nós estamos passando, e Ele caminha conosco. É um ato de misericórdia, de generosidade, pedagógico e didático de Deus, de lidar conosco. Então Deus permite isso, essa provação. Por outro lado, o nosso adversário, ele não tem nenhum pudor com relação a isso. Então o diabo, ele nos tenta e ele pretende destruir a nossa vida através destas provações, através dessas tentações. Então Deus nos prova e o diabo vai jogando coisas para que nos destrua, e nós já vamos nos aprofundar nisso. É apenas um título introdutório para que você entenda aquilo que Deus está fazendo no meio dessa provação no deserto. Então o objetivo de Deus é nos aprovar, nos tornar maduros, frutíferos. O objetivo maligno é nos afastar de Deus, colocar nos nossos lábios murmuração e tantas outras coisas ruins para que nós percamos a graça. Interessante que quando Pedro vai até Jesus e ele começa a lhe declarar algumas coisas boas para Jesus, dizendo: olha, o Senhor é o Filho de Deus, muitos dizem isso, aquilo, outro a seu respeito, mas o Senhor é uma pessoa diferenciada, usando aqui uma linguagem mais popular, né? E aí ele fala: olha, para trás de mim, Satanás, e Jesus repreende Pedro, porque percebe-se aqui que o diabo ele estava manipulando uma situação para afastar o propósito de Deus na vida do apóstolo Pedro. E aí então Jesus, ele vai dar a seguinte declaração a Pedro em Lucas 22, a partir do verso 31 e o 32 também. Jesus vai dizer assim: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para peneirar você como o trigo, né, com a farinha, aquela peneira. E Deus autorizou que isso acontecesse. Mas qual que é a lógica, qual que é o propósito? E aí então, a sequência do versículo diz assim: e eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote, porque convém que você fortaleça os teus irmãos. Então o propósito na provação de Pedro, Deus permitindo que o diabo, o texto diz isso, que ele recebeu uma autorização, uma carta em branco, um cheque em branco, para que ele fizesse tudo o que ele imaginasse, assim como foi com Jó, salvo algumas limitações, como por exemplo, matar o apóstolo Pedro. Isso ele não havia possibilidade, porque a fé de Pedro seria estabelecida, e a partir daí então ele iria fazer o quê? Fortalecer os irmãos. Então o propósito dessa aprovação na vida de Pedro era o fortalecimento. Então isso precisa ficar um pouco já evidente em nossa estrutura, na nossa mente. E aí então a ideia é que Jesus, ele o que? Intercedeu, ele rogou, ele orou. Então eu já vou dar aqui um spoiler para você. Eu já estou falando muito de spoiler, né? Vou dar aqui um spoiler para você. Existe uma palavra chamada oração preventiva, a mesma que Daniel fez. Daniel orava antes que o decreto saísse, né? Então Jesus ora antes que aconteça essa situação, porque quando nós oramos, e aí chegam os momentos difíceis em nossa vida, a probabilidade, a possibilidade de uma queda é muito menor, porque você se fortalece, você está prevenindo, você está trabalhando já com uma blindagem para que aquele mal não destrua você. Então nesses dias que nós estamos passando, difíceis de provação, vamos ver aqui, dentre tantas ações de Deus, mas com base em 1 Coríntios capítulo 10, do verso 1 ao versículo 13, vamos ver a ação de Deus em dias de provação. E a primeira ação que eu vejo de Deus aqui, ação é um verbo, né? é uma atitude. A primeira ação de Deus é um cuidado providencial. Amém? Vamos dizer juntos, em dias difíceis. A ação de Deus é um cuidado providencial.
Fala para o seu irmão, Deus está cuidando de você. Amém? Aleluia. Paulo fala sobre as provisões de Deus para o povo lá no deserto, em sua caminhada. Interessante isso, né? Lá no deserto, rumo à terra prometida, Deus estava cuidando deles, embora eles não percebessem. A experiência do deserto aqui, ela era necessária como aprovação para o povo de Deus. Vamos recapitular um pouco a história. O próprio texto mostra isso, né? Eu estou tirando daqui mesmo, não estou indo para outros lugares, mas ele diz que havia uma nuvem no verso 1, ele diz assim: não quero que vocês ignorem que nossos antepassados estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Então aqui a história que não pode ser ignorada é de que Deus tira eles do deserto e que eles vão caminhar debaixo desta nuvem. Essa nuvem todos nós sabemos que é Cristo, que está ali presente através dessa manifestação da natureza. A nuvem, eles estão debaixo do deserto, debaixo da nuvem, aliás, eles passam pelo mar e em Moisés eles recebem esse batismo na nuvem, no mar. Todos comem do mesmo alimento espiritual. Enfim, a ideia é de que eles estão agora saindo de um lugar hostil, terrível, difícil, e começa uma nova jornada, uma nova história na vida deles. E Deus está junto com eles. O fato de estar na nuvem, eu acredito que é comum a nós. Você não fica olhando para o céu o tempo todo, tentando observar nuvem, né? A não ser que você esteja aí num tempo sem ter que fazer absolutamente nada na sua vida, né? Deitar numa grama, debaixo de uma árvore com uma sombra, e fica olhando para o céu, vendo nuvens. Lembra quando a gente era criança, aí ficava imaginando, né? Olha, essa nuvem aqui é um tiranossauro rex, aquela nuvem é um avião, aquela nuvem é um anjo, aquela nuvem é não sei o quê. Fora isso, meu irmão, você não vai ficar olhando para a nuvem. Então a ideia aqui é basicamente essa: eles não ficavam olhando para a nuvem o tempo todo, ou seja, não estavam percebendo que aquela nuvem simbolizava algo importante na caminhada. Eles não estavam percebendo que aquela nuvem era o cuidado de Deus para com eles lá no deserto. Eles precisavam daquilo para que o calor não os destruísse. Embora a vida no Egito também fosse quente, mas lá no Egito é outro contexto, tinha abrigo, tinha o rio Nilo, havia possibilidades de tomarem água o tempo todo, de comerem alguma coisa. É outra história, é outra realidade. Vinha um vento refrescante lá do deserto do Saara. Quando eu estive lá no Cairo, de tardezinha, era muito gostoso. Por outro lado, era ruim para as donas de casa, né? Porque soprava um vento do deserto, do Cairo, e aquele vento trazia o quê? Areia. Mas era um vento gelado. Era a transição para chegar à noite. As noites do deserto são muito frias. Então ficava gostoso, nós ficávamos ali fora, mas as portas das casas tinham que ficar fechadas, a janela fechada, porque senão ia sujar tudo de novo. Todo o trabalho que fizeram para a limpeza do ambiente ia embora. Então, embora tivesse a realidade, mas aquela nuvem, ela trazia essa ideia de segurança, de cuidado de Deus, de providência, cuidado providencial. Então, muitas vezes, em nossa correria, olhando para os desertos, olhando para o mar que está à frente, olhando para a nossa realidade, nós não percebemos o cuidado de Deus nas pequenas coisas. Então é isso que ele está dizendo a eles: não ignorem a nuvem que estava sobre vocês estavam debaixo dessa nuvem, vocês estavam vivendo debaixo desse cuidado. O cuidado providencial de Deus nesse tempo difícil de pandemia é muito forte. E não apenas isso, em toda a trajetória, nós vemos ali que Deus, Ele vai cuidando deles, Deus vai dando a eles o alimento, Deus vai dando a eles o maná, Deus dava a eles a água, Deus fazia muitas coisas para eles, mas por outro lado, Deus estava não apenas abençoando, mas ensinando eles a viverem uma vida não apenas de dependência de Deus, mas uma vida debaixo da graça de Deus, trabalhando, caminhando, agindo, evitando algumas coisas. Então é importante que nesta manhã você comece a perceber a nuvem que está sobre você.
É importante que você saia daqui nesta manhã, ou você mesmo que está em sua casa, reflita sobre isso que eu estou dizendo. Esse cuidado providencial, esta nuvem espiritual que está sobre nós. A nuvem de Deus. Eu não estou dizendo para você ficar como um tolo, olhando para o céu e tentando ver nuvens. Você vai ter um problema aí nos seus olhos, né? Pode ser que um raio ultravioleta te atinja com uma ferocidade terrível que você não enxergue nunca mais em sua vida. Mas é perceber esse cuidado de Deus. E mesmo Deus cuidando de nós, Ele também nos dá umas repreensão, Ele também nos disciplina. Essa caminhada do deserto, Deuteronômio capítulo 8, versículo 5, diz isso, que Ele educa o filho e Ele instrui e disciplina o filho como um pai que o ama, como um pai amado, educa e disciplina o filho. Mas mesmo assim, e isso também é cuidado de Deus, para que você não se perca no deserto. Então esse cuidado providencial está acontecendo a você, quer você acredite ou não, quer você queira ou não, mas é uma realidade. A nuvem está sobre nós, Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem abençoado o seu coração, Deus tem estabelecido com você aquela aliança, então Ele vai saciar a sua fome no deserto, Ele vai saciar a sua sede no deserto, a provisão divina virá sobre o teu povo, o cuidado de Deus se fará presente a você, Deus permite que nós tenhamos essa experiência de uma forma maior ou não, isso não importa, a grande questão é que mesmo que todos nós aqui que nos encontramos na igreja, ou você em sua casa, esteja vivendo um determinado nível de dificuldade em sua vida, a mesma nuvem está sobre nós, o mesmo Espírito, o mesmo Jesus, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua família, pode ser que você não perceba, pode ser que ao longo da sua caminhada você se acostume, né? Acostuma, sabia? Todo dia você tem lá uma sombra fresquinha com você no deserto, você acostuma com aquilo e você passa a não valorizar mais aquilo. Aquilo para você já não é mais tão importante, porque virou rotina. As coisas de Deus muitas vezes, quando Deus abençoa a nossa vida, nós temos um princípio terrível de desvalorizar, porque aquilo virou rotina, virou algo normal. Então nesses ambientes, nessas situações, Deus permite que algumas provações venham até nós, mas mesmo diante dessas provações, há um cuidado providencial de Deus para a sua vida. Amém, meu irmão? Há um cuidado providencial de Deus para a sua vida. As ações de Deus em dias de provações, a segunda coisa que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo é de reprovar o comportamento de incredulidade. Amém? Vamos ver juntos? A ação de Deus nos dias de provação é reprovar o comportamento de incredulidade. Do versículo 5 ao versículo 11, Paulo fala isso. Interessante que nós não podemos nos comportar desta maneira. Esse é um tipo de comportamento que desagrada a Deus. O verso 5 começa dizendo: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, reprovou o comportamento incrédulo, reprovou essa atitude ambiciosa, maliciosa, terrível. Todos eles passaram pelas mesmas provações e receberam as mesmas bênçãos, o texto fala isso. Todos eles enfrentaram a mesma situação, mas Deus não se agradou da maioria deles, e por isso eles não chegaram à terra prometida. Por causa desse desagrado, eles não conquistaram. Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida. O que eu quero dizer para você nesta manhã é que o que define o seu sucesso ou o seu fracasso é como você se comporta diante das provações. O que vai definir a sua vida é esse comportamento. É o mesmo grupo, são as mesmas pessoas, as provações são iguais para todos eles, mas uma grande parte, a maioria, se prostrou no deserto, e isso é muito forte, porque o que definiu o fracasso ou o sucesso daquele grupo de pessoas foi exatamente o comportamento dele diante das provações. É diante das provações que nós precisamos nos comportar, a saber nos comportar. É diante das provações
que o nosso comportamento deve ser bom, saudável, equilibrado, olhando para a nuvem, percebendo a graça de Deus mediante as adversidades, porque se for o contrário disso, nós vamos fracassar. Não tem jeito, não há possibilidade de sucesso se o nosso comportamento é um comportamento de incredulidade, é um comportamento de rebelião. Então todos nós vivemos as mesmas crises. O que vai nos diferenciar é o nosso comportamento. É o nosso comportamento. E em uma situação, por exemplo, de algo assim que é extremo, um acidente, uma fatalidade, aí que você percebe o tipo de comportamento. Algumas pessoas, elas vão se comportar de uma forma, outros de outra. Por exemplo, chega uma notícia de uma catástrofe. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu estava no velório da minha tia, lá em Londrina, e uns parentes meus de Curitiba, vocês sabem dessa história, só para ilustrar, os parentes meus de Curitiba estavam indo para Londrina para sepultar a minha tia, e o meu tio, a outra tia minha e a minha prima sofreram um acidente de carro. A menina morreu na hora, e os meus tios foram internados, foram parar na UTI em Ponta Grossa. Então, quando essa notícia veio, estávamos no velório, na casa do meu avô. Lá no Paraná ainda tem muito disso, colocar o caixão no meio da sala, né? Hoje não, aqui não existe isso, né? Mas era um desejo da minha tia, então eu intercedi, eu estava lá quando ela morreu, intercedi com os responsáveis, eles permitiram que fizéssemos o velório ali, porque a mãe dela foi velada ali, uma confusão terrível, coisa de família, né? Casos de família, e não é gostoso isso. E quando a notícia veio, as informações estavam desencontradas e houve um pânico estabelecido. É normal. Uns desmaiaram, outros gritaram, não é possível, e praguejaram, etc. Eu peguei o telefone com calma, quem já me viu em situações sabe que eu me comporto dessa forma. Conversei com o socorrista lá em Ponta Grossa, ele me explicou a realidade, pediu para que alguém fosse até lá para fazer o reconhecimento do corpo, e etc, etc. E eu com naturalidade conversei com aquele oficial, desliguei o telefone, liguei para Curitiba, falei com o irmão do meu tio, eles foram até lá, fizeram todo o procedimento, e nesse momento eu virei para mim e falei, olha, a única coisa que nos resta é orarmos. Vamos dar as mãos. Vamos orar. Não tem mais o que fazer. Infelizmente eles estão entre a vida e a morte, a Karina morreu, nós temos que enterrar a tia primeiro, amanhã, e depois nós vamos para Curitiba e vamos enterrar a menina. O que define o seu sucesso, o seu fracasso, é o seu comportamento nos momentos difíceis, nos momentos de crise, nos momentos de adversidade. Esses homens estavam passando a mesma crise, essas pessoas estavam vivenciando a mesma realidade, nós estamos passando pela mesma pandemia. Não tem um coronavírus diferente para cada um de nós, não. Estamos vivendo a mesma crise. Mas o que vai definir o nosso sucesso, o nosso fracasso, nesse tempo de crise, é o nosso comportamento. Como que nós vamos reagir mediante a tantas notícias ruins? Se você quer continuar com ansiedade no seu coração, continue escutando notícia ruim. Continua focado naquilo. Né? Existem vários memes aí daquela emissora lá, né? Que aí começa, o cara pega, já passa álcool em gel, quando tem aquela chamada lá, né? Passa álcool em gel e coloca a máscara, e faz isso, faz aquilo, e senta e fica olhando a televisão, né? Porque ele sabe que vai vir uma desgraça. Não tem nenhum dado informativo bom, abençoado no meio disso tudo. Recebemos uma notícia essa semana de que nós estamos quitando a casa pastoral no meio da crise. Olha que coisa boa! Que mês que vem já não devemos mais nada ao banco, está tudo pago, tudo bonitinho, quitado, abençoado. Temos testemunhos, temos coisas boas que Deus está fazendo. Oramos e Deus livra da morte. Muitas vezes oramos e Deus nos livra, Ele é soberano. Semana passada eu perdi uma tia por Covid-19, por outro lado eu orei por pessoas que estavam com Covid-19, foram curadas. Perdemos amigos, perdemos pastores. Qual é o nosso comportamento diante das adversidades? Deus pode reprovar você. Você pode não passar de ano. Eu brinco com as crianças e falo assim, ó, vem comigo que você passa de ano. Está vendo, João? Aprendi. E é verdade, né? Vem comigo que você passa de ano. Mas se a gente não vigiar, a gente reprova. Eles estavam sendo provados. São advertidos.
E qual que é a advertência? Olha o exemplo. Verso 6 e verso 11, pode olhar na sua Bíblia, diz assim: esses fatos ocorreram como exemplo. E lá no versículo 11, ele volta a repetir: tudo isso lhe aconteceu como exemplo. Exemplo, percebe? Paulo está dizendo para eles que por causa as consequências da rebeldia, de ficarem focados em coisas ruins e focados no sentido de que também eles iriam fazer essas coisas ruins, eles foram reprovados, e Deus tem nos advertido basicamente todo o tempo. Todo o tempo. Eu não sei se você recorda, mas anos atrás Deus vinha sempre dando uma palavra profética, sempre profetizando, sempre falando, sempre apontando, sempre advertindo. E qual que era o nosso comportamento? Alguns era desdém, outros não é comigo, outros se preocupavam, consertavam algumas coisas em sua vida. Deus sempre vai falando. Eu não estou dizendo que é causa e efeito ou consequência, não é isso não, mas nesse caso, Deus nos advertiu, Deus registrou, para que ninguém declarasse: olha, eu não sabia, eu não tinha noção de que as coisas seriam desse jeito. Então nós aprendemos com o exemplo, sejam exemplos bons ou sejam exemplos ruins. Fato é que Deus vai nos alertando, e Deus vai reprovar sim o comportamento rebelde dos seus filhos. Não estou entrando aqui em questão de salvação, estou entrando aqui em ausência e privações de uma vida abençoada. É isso que está acontecendo, esse é o cenário. O texto fala que a maioria deles se comportaram dessa forma, e Deus desagradou no verso de número 5. Mas Josué e Caleb não se posicionaram assim. Josué e Caleb se comportaram diferente, a mesma provação, a mesma situação, foram observar a mesma terra, vieram a maioria, 10 e 12 foram favoráveis, 10 foram desfavoráveis. Quantas vezes nós percebemos isso, e como a maioria fala mais forte? Estudando em psicologia social, isso fica muito evidente, né? Eu fico observando, fazendo a aula, prestando atenção na ciência e comprovando com as escrituras, né? A maioria, ela influencia mesmo. Ela é mais forte. Então desce a maioria lá: não dá para entrar, não vai dar certo, não vamos naquela terra não, de fato lá a terra é boa, mas lá tem gigante, lá tem os anaquins, lá tem isso, lá tem aquilo outro. E qual que é o comportamento? É a mesma experiência, é a mesma situação. Josué e Caleb não, eles vão dizer: não, nós vamos sim, Deus vai nos dar a terra, seremos abençoados, vamos conquistá-la, é uma promessa. Irmão, não vai junto com a maioria, tenha personalidade, não seja levado pelas modinhas, não seja levado por essas notícias ruins e etc. Comece a focar na promessa de Deus em sua vida. Se Deus falou, vai acontecer. Por mais que muitos estejam incrédulos, já estão reprovados, você não tenha dúvida disso, já estão mortos espiritualmente, não fisicamente, mas emocionalmente, estão acabados, estão derrotados. Não estou te dizendo uma palavra de autoajuda, eu estou dizendo para você que a aprovação é a mesma, e o seu comportamento vai definir o resultado final. É a mesma coisa. Não vai junto com a galera aí não, né? Com os bocas de jumento, como a gente costuma dizer. Já viu boca de jumento? Tem uns mimezinhos que a boca é grande, né? E o barulho dele é muito mais forte do que o relinchar de um cavalo. Quando ele começa, aquele jumentinho, já viram o jumentinho? Não vou fazer isso não, né? Não vou pagar esse mico não, mas já viram o jumentinho? Ele vai, e parece que o bicho tem um fôlego, né? E grita, é daí que vem a expressão boca de jumento. O cavalo só dá uma relinchada ali, fica na dele, vai comer e tal. O jumento não, ele é teimoso. Não vai na conversa do jumento. Não vai. Foca naquilo que Deus tem para você. Não seja incrédulo. Eles manifestaram isso. Olha, verso 6 diz assim: não cobiceis as coisas más que eles cobiçaram. É um exemplo. Segunda coisa, idolatria, no verso 7. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. Terceiro comportamento de exemplo, imoralidade, no verso 8. Não pratiqueis a imoralidade como alguns deles fizeram. Verso 4, a atitude de provar a Deus, ficar provando a Deus. Verso 9 diz assim, não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles fizeram. Fica tentando a Deus o tempo todo, né? Vão tentando, vão provando, vão colocando Deus posto contra uma parede, e vão achando que isso não vai ter resultado. Vai ter sim.
O quinto exemplo que ele dá aqui é a murmuração. Versículo 10, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Murmurar em hebraico significa falar entre dentes. Lembra, eu já ensinei isso a vocês. É igual, você já conseguiu entender o que o Muttley fala? Aquele personagem lá do medalha, 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 ele não fala. Ele fica reclamando quando o Dig Vigarista manda ele fazer uma coisa que ele não quer. Ele reclama, né? E aí ele fica... Ele dá aquela risadinha. Falar entre dentes você não ouve. Você não consegue entender, mas é destrutivo. E é isso, eles iam de tenda em tenda, de casa em casa, e murmuravam e etc. O texto vai dizer que eles foram destruídos pelo exterminador. O diabo foi até lá e acabou com a vida deles. Então nós precisamos tomar cuidado, esse sinal de alerta ligado o tempo todo, porque muitas vezes nós apresentamos esse tipo de comportamento nos dias da aprovação. Nós nos posicionamos desta forma, nós agimos desse jeito quando nós estamos no meio do deserto, e Deus não se agrada desse comportamento. A ação de Deus nesse momento, meus queridos irmãos, é de reprovar esse comportamento de incredulidade. E eu quero concluir nesta manhã dizendo, a terceira ação de Deus em dias de provação, terceiro e último lugar, demonstrar o quanto Ele é fiel. Demonstrar o quanto Ele é fiel. Versículos 12 e versículos 13, olha o que diz aí na palavra de Deus, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Olha, eu amo essa última parte do texto, porque de fato são dias difíceis, de provações que nós experimentamos, mas Deus é fiel. A fidelidade de Deus, ela se faz presente. Nós somente vamos conhecer o quanto Deus é fiel e o quanto nós precisamos de Deus quando estamos caminhando no deserto, quando nós estamos vivenciando essa realidade difícil, amarga em nossa vida. Dificilmente nós vamos reconhecer a fidelidade de Deus, olhar para Deus como aquele que é fiel quando tudo estiver bem, quando tudo estiver estabelecido, quando as coisas não estiverem nada fora de ordem, em todas as esferas da sua existência, na sua saúde, em sua questão emocional, em sua questão física, nas suas finanças, quando todas as esferas da satisfação humana estiverem repletas, nós dificilmente enxergamos Deus sendo fiel e tributamos isso a Deus. Então Deus, Ele surge, Ele demonstra o quanto Ele é fiel nesse tempo difícil mesmo, nesse tempo de dificuldade, porque os homens, eles são arrogantes por natureza, não adianta, eles se julgam melhores do que os outros, eles batem no peito, né, achando que são mais santos, que não são tão pecadores quanto os demais, enquanto que na verdade não são. O versículo 12 diz, olha, aquele que julga estar de pé, julgar é você fazer uma análise tão precisa, tão pontual. Aqui é um termo forense, como um juiz que ele vai julgar uma causa, ele avalia todo o cenário, ele vê todos os relatórios, antes de tirar uma conclusão, ele é preciso, ele é cirúrgico. Assim são os homens, por isso que ele vai dizer aquele que julga, a tradução João Ferreira de Almeida diz aquele que pensa estar de pé, parece que ficou mais fraco, né? Mas esse verbo julgar, ele é importante, porque nós fazemos essa matemática maluca em nossa cabeça, e nós achamos que somos melhores do que os outros, e aí então Deus vem e pau na gente, vocês não são nada, né? É essa palavra que Deus está dizendo. Você acha que você é melhor do que o outro, você acha que você está de pé, você pensa dessa maneira, você fez uma análise imprecisa da sua realidade, da sua história, da sua estrutura, de sua essência, e essa análise ela foi tão falha que você se tornou uma pessoa arrogante, que você não precisa de Deus, que você não precisa estar na igreja,
que você não precisa se reunir com os irmãos, até mesmo virtualmente, né? Eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo. Ontem as mulheres tacaram fogo no rabo da raposa, né, irmã Sônia? Foi uma bênção, né? Eu estava lá no quarto só escutando o mistério lá embaixo, né? Eu não vou me intrometer porque isso é coisa das Débras, né, Maria? Mas Deus fazendo, as mulheres orando, sabe? As pessoas envolvidas, né? O Mink trabalhando, enfim, as coisas estão voltando a caminhar, mesmo de forma virtual, mas nós temos que fazer. E alguns crentes se acham tão santos que outros falam, eu vou ficar aí das 8 às 9 com as Débras? Eu não. Vou fazer isso aí para quê? Eu vou dormir até tarde, eu não preciso de oração, mas graças a Deus, Deus não vê como a gente vê. E mesmo assim, na sua infinita misericórdia e graça, Ele abençoa, né? E elas oram por todos, elas investem aquele tempo, e isso tem um peso muito importante no mundo espiritual, um peso de glória, um peso de graça, de fidelidade de Deus. Aí você olha para a televisão e vê aquelas pessoas entubadas, aquele negócio feio, você fica imaginando, meu Deus, quantos que estão nessa realidade gostariam de ter a saúde que nós temos, que nós achamos que temos, né? Para poder também desfrutar das benfazejas de Deus, da graça de Deus, desse poder de Deus vindo sobre o nosso coração. Então tem muita gente achando que está de pé, mas já está morto. Está até de pé, mas está falido, fracassado, por causa da arrogância, do afastar-se, não se deu o luxo de agir desta maneira, de pensar desta forma, de vivenciar essa triste realidade, porque na verdade, nós não estamos de pé. O que nos mantém de pé é a oração dos crentes, o que nos mantém de pé é a graça de Deus, o que nos mantém de pé é a fidelidade de Deus, é Ele mostrando o quanto Ele é fiel nessa hora difícil de nossa vida, o que nos faz ter condições de trabalhar, de fechar negócios, né, Presidente Mariels, que trabalha nesse ramo, do nada aparece gente lá querendo comprar uma flor que parecia que ia morrer, né? É Deus que vai abençoando, é Ele que vai se mostrando fiel. Quando você olha lá na sua conta e precisa pagar um boleto, meu Deus, a gente ora igual doido, né? A gente fica crente demais nesse momento. E Deus vem com graça, com misericórdia e abençoa, demonstrando a fidelidade dEle no meio das crises, no meio das adversidades, nos momentos mais difíceis. Então não permita que a arrogância entre no seu coração, mas é uma palavra de vigilância. Aquele que pensa, aquele que imagina, aquele que julga estar de pé, olha, cuidado para que você não caia. Tentações, provações que nos levam ao extremo do limite humano, fazem-se presente nesse tempo de crise, nesses momentos mais importantes em nossa vida, quando estamos fragilizados devido a tantas situações que ocorreram emocionalmente frágeis. É aí que Ele vem, é aí que as tentações chegam, é aí que as provações batem em nossa porta. Então nós precisamos da vigilância, precisamos da graça de Deus, precisamos desse cuidado, desta fidelidade. E aí então Paulo vai dizer que Ele é fiel. É nesse momento, meus irmãos, o autor, em suma, aqui nessa mensagem, o personagem mais importante, o principal, é Deus. Paulo destaca, Deus é fiel. Ele vai dizer, mas, essa conjunção adversativa, enquanto todo mundo está vendo a situação difícil, ele coloca, mas, Deus é fiel, ao contrário da fragilidade humana, ao contrário dos nossos fracassos, ao contrário do nosso comportamento, Deus é fiel. E olha que coisa linda, Ele não vai permitir que nós venhamos a ser destruídos no deserto. Ele não vai permitir que você e eu venhamos a experimentar a triste realidade da queda nos momentos da adversidade de nossa vida. Deus é fiel, aleluia. Ele vai segurar em suas mãos, Ele vai te ajudar a passar dessa, meu irmão. Não fique mais tão assustado, não permita que esse sofrimento te prive de colher coisas boas, de viver a realidade de Deus. Deus não vai deixar você chegar no limite, amém, meu irmão? Aleluia, vamos aplaudi-lo bem forte por isso. É isso que Ele está dizendo, vocês não vão chegar no limite de vocês, porque eu estou ali.
Deus está conosco, Ele é fiel, Ele cuida de nós, Ele cuida do seu povo, e Ele vai prover uma abundância capaz de nos sustentar a enfrentarmos essas crises em nossa vida. Vem cá, Ministério de Louvor, eu quero concluir. Aleluia, Deus não vai permitir porque Ele é fiel. Sustentar, no meio das provações. A sua fé é honrada no meio das provações, meu irmão. Sua fé, ela é honrada no meio das provações. E Deus vai honrar a sua fé. Você honra a Deus, Deus te honra. No meio da provação não é tempo mais de incredulidade, é tempo de fortalecimento. A nuvem está aí, se faz presente. Ela estará conosco. Deus não está paralisado nesse tempo aí de pandemia e dificuldades, não. Ele está agindo. Mesmo que você não perceba a ação de Deus, Deus está agindo. A tradução da Nova Linguagem de hoje, ela diz assim: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros. Verso 13. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não tenham forças para suportar. Quando uma tentação vier, olha que coisa bacana, Deus dará forças a vocês para suportar, e assim vocês poderão sair dela. A linguagem de hoje conclui com essa frase, né? Assim vocês poderão sair dela. Mas o agente, a pessoa de todos os verbos aqui é Deus. Deus vai ajudar vocês, tal. Deus vai te dar forças para suportar. Deus vai estar com vocês e vocês suportarão. Sempre é Deus. O agente do verbo aqui é Deus. Dessa ação é Deus. Então, qual que é a ação de Deus nos dias da provação? Um cuidado providencial. Deus cuida do seu povo. Deus cuida de você. Reprova a ação, reprova esse comportamento de incredulidade. Ele reprova, não adianta você ficar bravo comigo. Deus reprova e acabou. Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer e pronto. Ele não gosta dos incrédulos. Não estou falando aqui de ímpio, não estou falando de incredulidade. Você não acreditar que Deus é capaz de te ajudar nisso. Você não acreditar que Deus pode conduzir você no deserto, tirar do deserto e você chegar em Canaã. É isso. Essas incredulidades que no dia a dia vão chegando ao nosso coração. Deus não se agrada disso. Então chega. Parou por aqui. Não dá mais para movimentar o nosso coração em direção a essa incredulidade. Porque Deus vai demonstrar-se a você o quanto Ele é fiel. Deus vai cuidar da sua casa. Deus vai cuidar do seu trabalho. Deus vai cuidar da sua família. E se a porta se fecha, fique tranquilo, Ele abre outra. A provisão vem, Ele manda os corvos, né? Não importa, Deus vai cuidar de nós. Isso eu sei.